Nós vamos continuar falando sobre essa questão dos preços dos combustíveis. Nós estamos em contato agora com o Lucas Godoy, que é macroeconomista da Gol Associados. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jovem Pan, espectadores também no YouTube. Bom, Lucas, nós tivemos aí os esclarecimentos do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, né, disse que eles não repassam aquela volatilidade momentânea em relação aos preços do petróleo, ressaltou que a lucratividade da empresa vai para a União, vai para o país, que é um ponto importante que sempre se coloca. Agora, ele quis esclarecer melhor como é que é a composição dos preços dos combustíveis e, aliás, a Petrobras já vinha aí com uma propaganda, né, que colocava essa situação e os estados andam reclamando muito porque se tenta responsabilizar o ICMS pela alta de preços. Nós vamos conferir, antes de falarmos sobre isso, um gráfico que mostra a composição do preço da gasolina, por exemplo, que foi o item isolado que mais pressionou a inflação. 9,8%, distribuição e revenda, 17,2% é o custo do etanol anidro, que entra na composição, 27,8% ICMS, 11,4% é a CID, PIS, PASEP e COFINS e 33,8% é a realização Petrobras, os custos da Petrobras. Né? E nós temos o outro gráfico também que mostra, aí é um outro produto, mas que também vem sendo alvo de muita reclamação, que é a composição do preço do gás de cozinha. 34,3% distribuição e revenda, 15,6% ICMS, 50,1% é a realização Petrobras custos e 0% PIS, PASEP e COFINS. Houve essa alteração, foi uma iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, não é, que queria tentar baratear o preço do gás, não teve muito resultado com esse corte do tributo e o preço continuou subindo. Agora, Lucas, como é que você vê essa discussão toda que a gente está vendo em função do aumento muito forte dos preços dos combustíveis e se tentar transferir a responsabilidade para o ICMS? Acho que existe um grande apontamento de dedos entre esses diferentes agentes políticos, né? O que faz o preço da gasolina no mercado internacional? É dólar e é o preço do petróleo. Desde o começo da pandemia, o dólar no começo de 2020 era R$ 4, hoje é 5,20, uma desvalorização grande, de mais de 20%, quase 30%. E o preço do petróleo em 2020 ele caiu bastante, o que melhorou essa percepção para a gente em relação aos preços da gasolina, né? Em 2021, esse preço vem se recuperando, vem até alcançando patamares altos se comparado ao histórico recente, mas são componentes internacionais e que a gente pode evitar com um câmbio mais valorizado, com menos apontamento de dedos, menos tensão política, poderia ser um fator bom para essa diminuição do dólar e essa diminuição da gasolina. O ICMS em si, ele não teve mudança desde o começo de 2020. O imposto sobre o consumo no Brasil, historicamente, é uma parcela do preço. Se o preço subiu, esse percentual em reais vai aumentar, né? Então é essa reclamação, mas essa reclamação ocorre em todos os produtos que a gente consome, né? Seja combustível, seja eletrodomésticos. Então a lógica permanece a mesma. Poderíamos discutir se faz sentido o ICMS ser um percentual sendo que o combustível vem de duas variáveis extremamente voláteis, que é o preço do petróleo internacional e o preço do câmbio. Mas isso vai ter que ser uma construção com os fiscos estaduais, porque o ICMS combustível é muito importante para as receitas estaduais. Cerca de 10% para os estados do Sul e Sudeste, mais ainda para os estados das outras regiões do país, uma média de 20%. Então não é um fator simples e a criação de tensão acaba piorando esse cenário. O que tem se discutido é exatamente alguma mudança no cálculo da aplicação do ICMS para que ele não aumente quando aumenta o preço dos combustíveis. Assim, seria um aumento nominal em termos de arrecadação, mas acaba afetando. Aí é difícil você balancear qual o impacto efetivo que teria sobre os preços, né? Uhum, exatamente, assim,
É a coisa que a gente tem que ir na calibragem, assim, a gente tem que ser uma negociação conjunta com os estados. Porque, como eu falei, é muito importante essa receita, o ICMS é importante para todos os estados, e a União por si, ela não tem tanta o imposto sobre que o executivo zerou, por exemplo, no gás de cozinha, não era tão relevante na arrecadação quanto seria zerar, por exemplo, o ICMS estadual. Então, são saídas que precisam de construção, como eu disse. Mas ainda tem, como nós mostramos aí na tabela, no gráfico, tem CID, PIS, PASEP e COFINS incidindo também, não é só ICMS. Uhum, exatamente. Na gasolina ainda temos os impostos federais, se eu não me engano, chegaram a zerar por 2 meses os impostos no diesel, mas na gasolina ainda temos, né? E também existem outras questões como bem destacou o Luna e Silva, é obviamente que muda alguma coisa na equação, muda tudo. Mas a questão é que o que está mudando não é o ICMS, é muito mais os preços internacionais de combustível e dólar do que um aumento de porcentagem de ICMS que não ocorreu nesses últimos meses, né? A gente sente, a população sente muito, a gasolina nos últimos 12 meses é um aumento de 34%, a população não consegue fugir, né? Porque o etanol, por exemplo, aumentou 50% nesse mesmo período. Então, a população sente muito no bolso, vai continuar sentindo, precisa discutir. Eu acho que é necessária uma discussão de como podemos fazer para os preços dos combustíveis não serem tão voláteis e, ao mesmo tempo, os estados não perderem a arrecadação, que são contas, os entes subnacionais já têm contas muito debilitadas historicamente, principalmente após a pandemia. A gente só sabe que o mercado fica assustado quando você tem essa discussão sobre composição de preços, cobranças em cima da Petrobras, porque a Petrobras já trabalhou um longo período com prejuízos por ter de conter os aumentos de preços e repasses de aumentos de custos, né? Então, desde ontem o mercado está meio em alerta quando ele tem que dar explicações aí à direção da Petrobras em relação aos aumentos. Mas eu agradeço muito a participação do Lucas Godoy, que é macroeconomista da Godoy Associados. Lucas, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.